Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre ataques ucranianos importantes contra a Rússia. Isso mesmo, hoje, quinta-feira, a Ucrânia lançou um ataque de drones contra uma das bases estratégicas mais importantes da aviação russa, a base Engels, que fica a cerca de 700 quilômetros da linha de frente. E parece que o impacto foi grande. Uma explosão gigantesca e um incêndio que foi visto à distância. Vídeos verificados de forma independente mostram uma explosão massiva no local, destruindo algumas casas próximas. Já o Ministério da Defesa da Rússia diz que suas defesas aéreas conseguiram abater 132 drones ucranianos em várias regiões do país. Mas pelo que os vídeos mostram, pelo menos alguns drones conseguiram atingir o alvo. Outras imagens também registram uma coluna imensa de fumaça subindo ao céu logo ao amanhecer. Engels, gente, como vocês devem saber, abriga os bombardeiros estratégicos Tupolev Tu-160, conhecidos como cisnes brancos, que são capazes de lançar armas nucleares. Esse ataque, então, não foi aleatório. Kiev tem dito há tempos que essa base tem sido usada pelos russos para bombardear a Ucrânia, e de fato já vimos ataques anteriores contra esse mesmo local. O governador da região de Saratov, Roman Buzargin, confirmou que houve um ataque de drones e que o incêndio causado acabou exigindo evacuações. Ele não citou especificamente a base de Engels, mas não há outra instalação militar desse porte na área. Já o Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que os drones atingiram a base e causaram explosões secundárias, possivelmente em estoques de munição. Até o momento, 10 pessoas ficaram feridas no ataque, segundo autoridades locais. Além disso, moradores relataram terem encontrado destroços de drones ucranianos em seus quintais, o que mostra que, apesar da ação das defesas aéreas russas, alguns drones passaram e fizeram estrago. O canal Shot no Telegram informou que a Ucrânia usou os drones PD-2 Ilyuit no ataque, e a situação na região segue tensa. Maxim Leonov, chefe do distrito de Engels, decretou estado de emergência, mas não revelou muitos detalhes sobre a extensão dos danos. Essa não é a primeira vez que a Ucrânia ataca Engels, Vocês devem lembrar que em dezembro de 2022 houve um ataque bem parecido e em janeiro de 2023 Kiev afirmou ter atingido um depósito de combustível ligado à base, o que causou um incêndio que levou 5 dias para ser controlado. Além disso, uma fonte da segurança ucraniana disse que naquele ataque de janeiro, drones atingiram um depósito de bombas e mísseis, ou seja, estamos vendo um padrão de ataques a essa base. E ao que parece, Moscou não está conseguindo proteger seus ativos mesmo a uma distância considerável da linha de frente. Bom, gente, olha como parece que a coisa está ficando bem complexa, Segundo um comunicado da administração dos Estados Unidos, Trump sugeriu que os americanos poderiam ajudar a operar e até possuir usinas nucleares ucranianas, incluindo a de Zaporizhia. Só que essa ideia levanta uma série de dúvidas, Primeiro porque essa usina está em ruínas, seus 6 reatores estão desativados, o abastecimento de água foi comprometido e ninguém sabe ao certo em que estado estão os equipamentos. Então, mesmo que a Ucrânia recupere o controle da instalação, levaria anos para ela voltar a funcionar. Zelensky confirmou que discutiu o assunto com Trump, mas enfatizou que a conversa se concentrou apenas na possibilidade dos Estados Unidos ajudarem na reconstrução da usina. Ele disse: "O presidente me perguntou se os Estados Unidos poderiam restaurá-la. E eu respondi que sim, se pudermos modernizá-la e investir dinheiro." Fontes da indústria ucraniana dizem que essa ideia pode ser parte de uma estratégia maior dos Estados Unidos para testar opções e pressionar a Rússia. A lógica seria a seguinte: ao sugerir que os americanos poderiam administrar a usina, o Washington estaria deixando claro que, para qualquer acordo de paz, a Rússia teria que entregar Zaporizhia de volta à Ucrânia. Só que essa questão da propriedade gera polêmica, Um ex-funcionário ucraniano disse que os americanos podem fazer qualquer coisa, mas essa proposta é bem incomum. A usina pertence à Ucrânia. Eles comprariam? Pagariam como concessão? Como que isso funcionaria? Oleksandr Karchenko, especialista em energia de Kiev, destacou um ponto importante. Ele falou que se a Ucrânia conseguir reconectar a usina à sua rede elétrica, isso mudaria completamente o jogo para a geração de energia, não só na Ucrânia, mas em toda a Europa Central e Oriental. Antes da guerra, Zaporizhia produzia cerca de 20% da eletricidade da Ucrânia, e pouco antes da invasão, Kiev tinha começado a exportar energia para a União Europeia. Isso foi interrompido porque a Rússia destruiu grande parte da infraestrutura energética ucraniana com ataques de mísseis e drones. Para quem não lembra, em 2023, a barragem de Kurakovka foi destruída e, com isso, a usina perdeu seu principal suprimento de água para resfriamento dos reatores. Desde aquela época, a instalação vem utilizando um reservatório menor, mas que está diminuindo a cada dia. Os engenheiros do Ministério da Energia da Ucrânia estimam que, mesmo se a usina fosse retomada amanhã,
apenas 2 dos 6 reatores poderiam ser religados, e isso levaria pelo menos 1 ano. Para reativar completamente a instalação, aí o prazo seria de até 4 anos, e isso se os danos internos não forem irreversíveis, né? Além disso, há um fator logístico. Mesmo que os russos entreguem a usina, ela não pode operar sozinha. O controle da cidade de Enerobar, que abriga grande parte dos trabalhadores da usina e da usina térmica vizinha que fornece suporte operacional, seria essencial para que Zaporizhzhia voltasse a funcionar. Um funcionário da usina, que conseguiu fugir da ocupação russa e agora vive em Kiev, disse que há um plano detalhado para recuperar a instalação. Mas ele alerta que não basta apenas recuperar o prédio em si. Seria preciso restabelecer infraestrutura crítica na região. Apesar de toda essa disputa, gente, a verdade é que a Rússia não conseguiu conectar Zaporizhzhia à sua própria rede elétrica. E a usina segue sem gerar energia, né? Para os russos, a usina virou o que a aposentada ucraniana Ola Siskina chamou de uma mala sem alça. Algo que não tem utilidade para eles, mas que também não querem abrir mão. Meus amigos, parece que a Europa está reagindo a Trump e se empenhando para manter a ajuda à Ucrânia. Dessa vez, a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, está pressionando os líderes europeus a prometerem 5 bilhões de euros em projéteis de artilharia para Kiev. O argumento dela? Fortalecer a Ucrânia no campo de batalha para que ela tenha mais peso nas negociações de paz. Essa proposta, que já foi reduzida de um plano inicial bem mais ambicioso de 40 bilhões de euros, acaba demonstrando as divisões dentro do bloco. Enquanto países do leste europeu, como Lituânia e Polônia, defendem um apoio militar mais agressivo, alguns países do sul, como Espanha e Itália, parecem menos animados. A divisão dentro do bloco ficou bem clara na cúpula em Bruxelas. O presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, foi direto ao ponto. A Ucrânia precisa de mísseis de longo alcance e estamos prontos para fornecê-los. Temos que aumentar a pressão sobre a Rússia. Já o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, adotou um tom mais cauteloso, dizendo que não gosta do termo rearmar, que vem sendo usado pela Comissão Europeia para pressionar por mais gastos militares. Ele falou ainda que os desafios do sul da Europa são diferentes dos desafios do leste. Ou seja, gente, o que ele quer dizer é que países como Espanha e Itália têm outras preocupações estratégicas, como a instabilidade no norte da África e no Oriente Médio, que acabam afetando mais sua política interna, No entanto, além dos relativamente indiferentes, há também aqueles que são frontalmente contra. Esse é o caso do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que novamente destoou dos demais líderes europeus. Seu porta-voz afirmou que Orbán vê a União Europeia como um leão desdentado, sem poder real, ao contrário dos Estados Unidos. Essa posição acaba refletindo o ceticismo húngaro sobre o envolvimento da Europa na guerra e o próprio alinhamento mais próximo de Budapeste com Moscou. A guerra na Ucrânia já mudou a geopolítica europeia bastante, E o bloco agora enfrenta uma escolha bem difícil: continuar apostando na defesa de Kiev ou se preparar para um cenário em que os Estados Unidos possam reduzir seu compromisso com a segurança da Europa. Bom, meus amigos, atravessando o Mediterrâneo, Trump continua pressionando o Irã, Dessa vez com uma carta enviada por Trump ao governo iraniano pedindo um novo acordo nuclear. O problema é que o tom da carta foi interpretado mais como uma ameaça do que uma proposta real de negociação. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, rejeitou de imediato a iniciativa, dizendo que os pedidos de Trump eram excessivos e que, em vez de aliviar a situação, só aumentariam as sanções e a pressão sobre o Irã. No entanto, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqi, trouxe um tom um pouco diferente, Segundo ele, Teherã ainda está avaliando a carta e pretende responder em breve. Mas aí tem uma frase dele, diplomata é diplomata, que chama bastante atenção. Ele disse que toda ameaça traz uma oportunidade. Mas que tipo de oportunidade poderia surgir dessa pressão dos Estados Unidos? De acordo com o Axios, a carta de Trump dá ao Irã um prazo de 2 meses para fechar um novo acordo nuclear. Se isso não acontecer, Washington vai intensificar ainda mais as sanções dentro da estratégia de pressão máxima que Trump já usou no passado. Gente, só para lembrar, Trump foi o presidente que tirou os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015, que limitava o programa atômico iraniano em troca do fim de sanções econômicas. Depois dessa retirada, que foi em 2018, o Irã começou a aumentar o nível de enriquecimento de urânio, chegando a 60% de pureza. A resposta oficial do Irã à carta de Trump ainda não foi dada,
Mas Araki deixou claro que não haverá negociações diretas enquanto houver ameaças e sanções. Isso significa que qualquer resposta vai vir por canais diplomáticos indiretos, como a intermediação de países europeus ou até mesmo através de parceiros estratégicos como a China. Uma coisa é clara, o Irã já demonstrou no passado que sabe jogar com o tempo, né? Se Trump está dando 2 meses para um acordo, Teherã pode simplesmente esperar, avaliar o cenário e responder no momento que for mais conveniente para a sua posição. Esse movimento de Trump indica que Washington quer resolver a questão nuclear iraniana bem rápido, possivelmente antes que a situação geopolítica fique ainda mais instável. Mas será que essa abordagem de pressão máxima ainda funciona? Se o Irã recusar a proposta e seguir expandindo seu programa nuclear, os Estados Unidos podem endurecer ainda mais as sanções e aumentar as tensões no Golfo Pérsico. Por outro lado, se Teherã aceitar negociar, poderia tentar garantir algum alívio nas sanções, que vem pesando na economia do país. Estamos diante de mais um episódio do jogo estratégico entre duas potências que já se acostumaram a operar dentro de um quadro de hostilidade e pressão mútua. A carta de Trump, mais do que um convite à negociação, parece uma tentativa de impor sua visão de mundo ao Irã por meio da coerção econômica e diplomática. Essa abordagem, gente, por mais que pareça nova, por causa da publicidade e do tom de Trump, está longe de ser uma novidade e reflete a estratégia tradicional de Washington na região. Oferecer uma escolha que, na prática, se resume a ceder às exigências dos Estados Unidos ou enfrentar consequências severas. A resposta iraniana demonstra que Teherã compreende bem esse jogo. Khamenei rejeitou de imediato, reafirmando a linha dura contra qualquer negociação sob pressão. Mas a posição de Abbas Araki indica que o Irã ainda vê margem para explorar oportunidades no cenário atual. A frase "toda ameaça traz uma oportunidade" acaba revelando uma compreensão pragmática da diplomacia. O Irã pode buscar vantagens enquanto mantém a retórica de resistência. No fim das contas, a verdadeira questão não é se haverá um novo acordo, mas sim quem conseguirá moldar os termos de um eventual entendimento. Trump aposta que sua estratégia de pressão máxima vai forçar o Irã a concessões, Já Teherã parece disposto a esperar e explorar alternativas, seja fortalecendo laços com potências como China e Rússia, seja buscando formas de driblar as sanções. Se há algo certo nessa equação toda, é que os dois lados vão continuar jogando duro, o que torna qualquer negociação um campo de batalha em si. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.